Boa tarde, gente, tudo bem? Vim hoje aqui falar para vocês sobre reeducação alimentar prazerosa ou uma introdução alimentar prazerosa, tá? Isso tudo vim aqui falar por quê? Por tudo que eu já postei no canal, por tudo que já foi trabalhado na escolinha, tá? Para prevalecer com vocês a importância da participação dos pais em todo esse processo. Tem inúmeras maneiras da gente fazer, poderia postar aqui inúmeros trabalhinhos com personagens, com compras no supermercado que vocês acompanham, né? Às vezes que eu coloco, que vocês podem acompanhar pelo canal, pelo o Face da escolinha. Mas assim, antes de mais nada, eu acho muito importante agora, ainda mais na quarentena, né, que vocês podem fazer mais esse trabalho, a introdução alimentar prazerosa, ou a reeducação alimentar. Porque, assim, o que mais prevalece no entendimento das crianças é sempre a presença dos pais. O entendimento na alimentação saudável, né? Alimentação completa como um todo, assim, que eu quero dizer. Que vocês podem acompanhar o que eu botei no canal de alimentação saudável, pode acompanhar por ali, né? Que seria mais ou menos um esquema de alimentação saudável. Que mais ou menos todo mundo já sabe, né? Seguir muito o novo guia alimentar, né? Até assim como uma atividade pedagógica de alimentação, vocês poderiam seguir o novo guia alimentar, pesquisar no Google, seguir direitinho, porque ali tem os alimentos in natura na primeira parte, na segunda parte os alimentos levemente industrializados, na terceira pouco industrializados e o último fortemente industrializados. O novo guia alimentar segue por isso. Poderia seguir por aí uma atividade com eles, que eu acho muito importante, porque, assim, existem soltos, vamos dizer, várias maneiras de se fazer, como brincadeiras, como eu falei, como personagens, compra no supermercado, enfim. Mas nada vale tão a pena como a participação efetiva, tá, dos pais com as crianças. Então, assim, ó, tem um entendimento completo, porque senão fica muito vago, fica muito no ar, entende? Então, assim, poderia cortar as figurinhas dos alimentos, como eu já fiz na escola, isso com eles, na primeira parte, né? Depois na segunda, com os levemente processados, tá? E assim por diante, como eu já falei, que são quatro partes. Por que isso? Porque isso tem muito do entendimento, assim, do cuidado com o planeta. Por quê? Porque, assim, as duas primeiras partes, que são os alimentos in natura, e a segunda parte, os levemente processados, são alimentos quanto menos embalados, né? Menos vidro, menos processados. Daí tu não vai ter tanto descarte, né, de coisas assim para se botar no lixo. Então, assim, vai se ter um cuidado com o planeta. E dessa forma, também utilizando essas duas partes que vocês vão pesquisar no Google, vocês vão ver, os in natura e os levemente processados, se come muito mais alimentos assim, grãos, né, o leite em quantidade certa, a fruta em quantidade certa, a salada em quantidade certa. Daí menos vontade, né, vai dar de comer outras coisas assim que não se deve, né, como as guloseimas, as bobagens em geral. Então, assim, um entendimento completo do novo guia, um estudo, assim, sempre dar uma olhada, eu acho importante. Então, fazer isso, tá? Fazer isso e, se possível, postar, tá? Que nem eu vejo que vocês postam as atividades que é explicada, né, no canal. Eu peço que vocês postem. Então, assim, é bem fácil, bota no Google, novo guia alimentar para a população brasileira,
vai aparecer todo o desenho, todos os desenhos ali, todo o texto e muita essa questão da sustentabilidade, tá? Do cuidado com o planeta, que hoje em dia tudo vem junto com essa questão, né? E daí eu acho que vai ser uma interação muito importante, assim, para eles, que vocês vão ter que fazer junto, né? Vão ter que fazer junto, porque mesmo sendo os mais pequenininhos, assim, claro, berçário, maternal, né? O maternal 1, eles não têm muito, assim, esse entendimento, é mais as receitas mesmo. Poderia fazer outras coisas aqui, como eu já disse, mas antes de tudo, eu acho importante, assim, enfatizar isso, sabe? Nova guia alimentar, as receitas. Por que as receitas? Por que eu falo tanto em receitas? Pode ser até uma coisa, assim, repetitiva, um bordão, mas, assim, ó, nas receitas, que pode daí fazer com os menorzinhos, né? Porque o novo guia alimentar não vou entender tanto, pode tentar fazer, né? Cada criança tem um entendimento. Mas, assim, das receitas vão exercer muito tato, olfato, né? Aquele aconchego com pai e mãe, que nem que seja, assim, ó, uma receita pequena, prática, que com certeza, né? Que os menorzinhos tem que ser, mas que seja uns 15 minutinhos, aquilo ali vai ser de muito afeto para eles, sabe? Aquela reeducação alimentar, assim, com uma lembrança boa, sabe? Aquela comida de vó, aquela comida da mãe, aquela comida do pai, que tem, assim, aquela lembrança boa. Isso é muito importante em toda a questão, assim, depois quando eles crescerem de saciedade, né, de conseguir controlar a fome, de ter uma lembrança, assim, de satisfação, de segurança. Existem inúmeros trabalhos científicos que comportam, assim, todas essas questões, tá? Não é uma coisa vaga, assim, não é uma coisa impensada. Tudo, assim, que é postado, a gente vai pensando, assim, para seguir uma linha, né? Não ficar tudo, assim, muito no ar. Porque eu até falo isso, assim, em questão da pós, assim, que foi muito falado sobre isso aí. Claro que os trabalhos na escola é importantíssimo, mas, assim, ó, eu aproveito esse momento para reforçar a grande, muito maior importância de vocês, pais, de vocês, tá? Então, essas duas questões, assim, foi muito levantada na pós, tá? Receitas, novo guia alimentar, o entendimento, e assim, para isso é preciso que os pais entendam o novo guia alimentar, tá? Porque assim, a criança serve de exemplo, a criança sempre vai seguir o exemplo do pai e da mãe, sempre. De mim, com certeza, né? Mas como assim, eu não tô diretamente, assim, todo dia com eles, dos professores, né? Da dona da escola, dos donos da escola. Mas principalmente os pais. Então, eu peço, assim, tá? Que vocês levem isso, assim, como tema de casa. Não é um pensamento solto no ar, tá? É um pensamento, assim, que para ter efetividade, assim, porque postar, assim, aulinha, eu vou postar, na outra quinta eu vou postar. Mas, assim, ó, tô falando isso hoje para reforçar a importância e vocês pensarem muito nisso, tá? E outra coisa, assim, que eu acho muito importante também, que isso também pode ser feito com os menorzinhos, são as hortas. Façam, gente, façam hortas, tá? Compre sementinha na agropecuária, não precisa ser num pátio, compra num vasinho, faz a criança meter a mão, tá? Na terra, não tem problema, eles vão adorar, tá? Vão adorar. Expliquem, vai plantar uma saladinha, alface, rúcula, seja o que for, vê quais são as propriedades, explica, faça cheirar, depois faça a salada, tá? Compra se for a rúcula, compra a rúcula, faz uma receita com a rúcula, tá? Faz o plantio do alimento, faz a receita, depois bota lá no novo guia alimentar, pode pendurar no quartinho da criança e mostrar, ó, essa receitinha que a gente fez, o que prevalece mais é a rúcula. A rúcula fica aqui, nesse primeiro quadradinho, como eu disse, são
4 partes, né? Que é um retângulo. Os 2 primeiros quadradinhos são o que deve seguir sempre, os 2 últimos não, né? Que são altamente processados e os pouco menos processados, mas também não são considerados, assim, importantes na alimentação no dia a dia. Tá? Faça esse segmento, assim, que essas 3 atividades, assim, foi o que mais foi falado e o que sempre é falado em bibliografias, o que sempre é falado em trabalhos científicos que eu tento sempre seguir, né? Pelo PubMed, que são trabalhos científicos que a gente, assim, os mais, tenta seguir os mais recentes, tá? Porque tem muitos ainda que ainda estão em andamento, assim. Então, isso é importante, assim, tá? Essa reeducação alimentar prazerosa com essas 3 atividades que eu falo, que passa muito rápido, né? Daqui a 10 anos, 20 anos, sei lá, eles vão ter essa lembrança prazerosa. E isso, como eu estava dizendo antes, para regular, assim, o equilíbrio de saciedade, de fome, entre outras várias questões, né? Que também... tá nesse meio, assim, para regular essa sensação de saciedade e fome, os hormônios, né? Várias atividades do corpo humano que influenciam nessa regulação, a ansiedade, o estresse, né? Tudo isso também se refere aos pais, tá, gente? Porque, assim, ó, tudo isso que vocês sentirem, seja pro bem ou pro mal, um estresse, assim, que é uma coisa ruim, que eu digo, assim, que não é uma coisa que não é boa pra gente, eu quero dizer que você vai passar pro filho, tá? Tenta, assim, ter, assim, essa recordação alimentar, né? Por exemplo, nessa receita, assim, que eu falei, um exemplo, que fosse 15 minutinhos, seja o que for, que seja o mais prazerosa possível, que eles sintam o cheirinho, tá? Faça daquilo, assim, detalhadamente um momento, assim, prazeroso, realmente prazeroso. Que eles consigam lembrar, nossa, como é bom, que eles se sintam seguros, tá? Quanto a isso. Porque não é só, assim... Uma atividade que pensasse, não vou fazer isso porque é bobagem, não vou fazer isso, mas vocês têm uma importância, sim, primordial, tá? A gente serve de exemplo para tudo. E esse ditado que se diz, comida de mãe ninguém mais esquece, né? Que vontade de ir lá comer a comidinha da avó, né? Todos os antigos sempre dizem isso, não é à toa, gente, é porque realmente isso cria um bem-estar para a criança, tá? Cria, sim, uma sensação de segurança, de prazer, que é o que eu tento fazer sempre, mas eu não sou a mãe deles, né? Que eu sempre tento fazer quando eu faço as receitinhas, tá? Se atentassem os detalhes, ao cheirinho, a botar num prato bonito, a botar num prato organizado, sabe? Fazer aquele momento, assim, especial, muito especial. Fazer com que eles entendam. Por isso que, às vezes, também eu mando teminha, né? Que muitas vezes não recebo retorno. Não é à toa, é para lembrar, assim, que a reeducação alimentar prazerosa tem que ser assim junto com os pais, com a família. Eu sozinha não consigo fazer, tá? Eu sozinha não tenho a efetividade, assim, eu não vejo a efetividade que deveria se ter. Não que se deva abandonar, eu jamais vou deixar de fazer isso, porque eu amo, a parte que eu mais gosto é trabalhar com as crianças. Mas, assim, a efetividade, assim, que eu gostaria de ver, não consigo ver ainda muito, sabe? Já tô com várias ideias, assim, para conseguir, assim, pelo menos no âmbito aqui da minha cidade, da nossa cidade, né? Eu digo da minha cidade porque nem todos acredito que não seja de esteio, contando com todas as escolinhas que eu trabalho. Então, assim, é muito importante, tá? Depois que eu fiz a pós, assim, eu vi bem isso, assim, tá? Horta já é um conceito, assim, bem, assim, valorizado bastante, assim, em vários âmbitos, assim, que se preconiza alimentação saudável, que se preconiza, né, educação.
É bem importante, assim, em vários aspectos, entende? Então, assim, peço que vocês façam, tá? Atividade pedagógica que eu posso dizer hoje para vocês é isso, tá? Pesquisar no novo guia alimentar, fazer um quadrinho, botar, assim, nas escolinhas, todas as escolinhas que trabalham, a gente fez, cada uma tem o seu, tá? Fiz com fitinha, separação dos 4 compartimentos, foi uma época de Páscoa, fiz com fitinha do coelhinho, feltro verde, bonito, colorido. Daí a gente colou, pode fazer com velcro, né? E botar ali no feltro os alimentos, atrás pode colar com papelão, para tipo um brinquedo, para eles terem entendimento. Daí nos altamente processados botei uma carinha de triste, tem uns que eu botei uma caveira, uma bruxinha, para pensar assim, não, aquele ali não deve comer. Os 2 primeiros não, botei uma carinha de feliz. Daí o penúltimo, que também deve se cuidar, né, que eu falei, botei uma carinha assim de triste também, mas o outro é mais triste ainda, que tava chorando. Entende? Esses detalhes que eu digo, assim, essas coisas assim, são importantes para eles, sabe? E assim eu vou conseguir fazer também que a reeducação alimentar se estenda em casa, com os pais, porque não adianta, como eu disse, não adianta, não vai ter efetividade como eu gostaria, assim, de ter, de ver, se for só eu, tá? Isso é uma realidade que tem que ser falada. Se for só, mesmo assim, as crianças que ficam bastante com os professores, mesmo assim, a efetividade mesmo vai acontecer com vocês, é pai e mãe, que serve de exemplo para tudo, inclusive para alimentação, tá, gente? Isso é bem importante, assim, para depois, quando eles crescerem, eles terem, assim, o equilíbrio, assim, alimentar, tá? Não ter aquela alimentação, assim, por simples, emoção, tá? Alimentação emotiva, que se diz, tá estressado, vou comer, tá triste, vou comer, né? Como eu disse, tem outras coisas que regularizam isso também, como hormônios, né? Que é bem importante. Mas, assim, tem gente que tem uma maior quantidade de hormônios, tem outros que tem menos, né? Tem hormônios a nível do intestino, o pepsinogênio intestinal, tá? A serotonina também regula isso, tá? A tripsina, grelina, tem vários outros. Então, assim, ó, tem gente que tem menos quantidade desses, daí, claro, tem que tomar mais cuidado ainda na hora da alimentação, porque esse equilíbrio, assim, de fome e saciedade não é bem regulado. Mas daí, como que vai fazer isso? A lembrança de uma reeducação alimentar prazerosa é importantíssima, é uma questão importantíssima nesse contexto, tá? Claro, tem outras coisas, assim, como não ir comprar no supermercado com fome, com estresse, fazer pequenas quantidades, fazer as refeições, assim, prazerosas, né? O botar à mesa, se sentar sempre com toda a família, tá? Ainda mais quando eles são pequenininhos, na mesa, tá? Ter aquele momento da alimentação, ser confortável, tá? Que transmita proteção e alegria para eles, tá? Isso tudo junto é reeducação alimentar prazerosa. Mas para isso eu preciso muito do trabalho junto com vocês, em tudo, gente, em tudo. Eu não consigo fazer sozinha, tá? Como eu disse, a melhor parte que eu gosto, para mim, é o trabalho com as crianças. Faço de coração, realmente faço. Penso, assim, sempre tô comprando alguns materiais para sempre, assim, ter um segmento legal, assim, tento, assim, ser bem pedagógica, bem professora. As profs me ajudam muito, muito. Então, assim, mas o trabalho vai ser completo se vocês realmente se engajarem nessa questão, tá? Então, assim, coloco hoje esses 3 itens que são principais para essa atividade, tá?
a horta, pode tirar fotinho, pode postar daí as receitas, né? Não sei se não cheguei a falar no segundo vídeo que foi posto das receitas, mas assim, vocês podem postar as receitas também, tá? Isso leva como assim, tema de casa, tá? E do novo guia alimentar, tenho certeza que eles vão adorar, porque eu fiz, eles amaram, amaram. Não precisa fazer tudo de uma semana para outra, vai fazendo e vai postando, tá? Só assim que eles vão aprender, eles não aprendem se não for brincando, né? Então, assim, a horta vai ser uma coisa bem legal, assim, que eles vão, né, tocar a mão na terra, né, sentir o cheirinho, vão ir para, né, pro pátio, não ficar só dentro de casa, né? Toda aquela questão de... Bom, gente, como eu tava falando, toda aquela questão deles irem pra horta, né, ver passarinho, ver borboletas, como dá pra ver nesse vídeo, né, e eles vão ter uma interação bem boa, assim, com vocês, tá? Tá? Fiquem com Deus, fico esperando, então, as atividades serem postadas. Amo vocês, crianças, morrendo de saudade. Um beijo.